Bom dia. Bom dia, Sandrinha. Bom dia, amigos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso estudo do livro Ceifa de Luz, que é aquela parceria sensacional de Emmanuel e Chico. Hoje a gente está fazendo o capítulo 36, tá bom? Nós já andamos aí 35 semanas, né? Um pouco mais, tem o prefácio. Então vamos pedir a Deus, o Pai Criador, que nos possibilita todas as oportunidades, a Jesus, o Mestre inigualável, que nos ampara em nossas dificuldades através do seu exemplo, do seu discernimento e compaixão. Amado Mestre, por misericórdia, ajuda-nos, esteja conosco nesses momentos aflitivos em que vivemos. E seja por nós, Senhor, para que consigamos carregar para nós mesmos um minutinho dessa paz que o Senhor carrega em sua plenitude. Muito obrigado, que assim seja. Bom dia, tudo bom, Sandrinha, Ana, quem estiver aqui, bom dia. Vamos lá, gente. Ceifa de Luz, capítulo 36, hoje a gente estuda a civilização e reino de Deus, que é o título, tá? Bastante oportuno, sempre, Emmanuel é sempre muito oportuno, né? Os temas do Emmanuel, apesar do livro já ter assim seus 60, 70 anos, você consegue destacar as lições como lições imorredoras mesmo, sabe? São ciclos que se renovam para que a gente continue aprendendo. Eu fico imaginando, esse livro Ceifa de Luz, ele tem uma história bastante interessante, não sei se os amigos conhecem. Todos os livros do Emmanuel, do Chico, eles têm um prefácio, né? O que é o prefácio? A abertura do livro, dá o tom do livro. Se você lê o prefácio, aquele tom é o que vai seguir por toda a obra. Esse livro, Ceifa de Luz, ele foi publicado em 1979, né? Já faz aí seus 42 anos que foi publicado. É um livro que tem cada capítulo, ele traz uma lição, né, evangélica. Ele pega uma passagem do Evangelho, né, ou das cartas de Paulo, ou das cartas dos outros apóstolos, dos outros cristãos, né? Tem os próprios evangelhos, João, Marcos, Mateus e Lucas, Atos dos Apóstolos, o Apocalipse, né? Ele pega um desses livros bíblicos, tira um pedacinho e faz uma lição a respeito daquilo. Essas lições, elas não necessariamente são feitas todas numa sequência, né? O Chico foi psicografando isso tudo e num determinado momento o Emmanuel chamava a atenção dele que ele precisava compilar um livro, né? Formatar um livro. Unia-se essas lições e essas lições viraram o Ceifa de Luz, viraram o Fonte Viva, viraram o Vinha de Luz. São os livros que têm essa característica do Emmanuel, né? De estudar uma passagem bíblica. O Ceifa de Luz, ele teve um problema, é bem explicado isso no prefácio, ele teve um problema quando ele chegou na Federação Espírita Brasileira, para ele ser publicado, isso aconteceu em 1972. Então,
foram 7 anos antes, né, da publicação dele mesmo. 7 anos, é bastante tempo. Bom, bastante tempo para a gente aqui na Terra, né? E aconteceu que 23 capítulos dessa obra, eles foram copiados. Olha só, desculpem. Eles foram copiados, né? Copiados, e alguém divulgou esses capítulos. É como se fosse um plágio. E gerou um problema, né? Um problema de direito autoral, por exemplo, que é a questão humana, né? Então, eles tiveram que reorganizar isso junto com o autor espiritual, com o Emmanuel, com o Chico, né? Isso aí precisa... por isso que teve esse atraso. Eu acredito que o Chico teve que receber de novo essas mensagens do mesmo jeito que elas eram, né? Ou mensagens diferentes. A gente não sabe dizer exatamente. O Chico não está mais aqui para contar. Então, isso aconteceu. Para vocês verem que espíritos educadores, como o Emmanuel, né, orientando o amor encarnado, que é o Chico, não estão livres de passarem por dificuldades desse tipo. Mas por que a gente está falando isso tudo? Tem a ver com isso tudo? Claro, nós estamos falando de duas coisas que são completamente opostas. A nossa civilização humana e reino de Deus. Mas hoje nós vamos entender um pouquinho o que significa reino de Deus. Um pouquinho, tá? Ninguém tem a palavra final aqui. Bom, reino de Deus, quando a gente era criança, a gente entendia que reino de Deus era um lugar, né? God's Kingdom, não é? Kingdom é reino e God's, né? Reino de Deus. Então, parece um palácio lindo, bonito, onde os eleitos serão recebidos por Deus, não é? Pois é, acontece que não é bem assim. Nesse capítulo 36 do Ceifa de Luz, Jesus é questionado pelos fariseus sobre o reino de Deus. E ele traz uma lição bastante importante, todas são, mas a humanidade ainda não entendeu. A gente não consegue nem beliscar um pedacinho do que seja o entendimento disso. Vamos ler a frase que o Emmanuel estudou? Está lá. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, né? E assim, quando viria o reino de Deus. Então, o reino de Deus, a gente nem vai até o reino de Deus. Então não tem deslocamento. Vamos, né? Quando viria o reino de Deus? Não, o reino de Deus vem até você. Bom, isso é um... Bom, vamos lá. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Esse é o estudo que o Emmanuel usou, tá? Isso está numa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Então, Lucas 17, 20. A gente foi atrás do 17 e 20 no grego, que é o original. A primeira vez que se compilaram, né, os livros bíblicos, puseram um em cima do outro e falaram: isso aqui é o Novo Testamento. Primeira vez que isso aconteceu foi na língua grega. Foram lá atrás do grego, nós fomos atrás do grego original, mais perto possível do original, e nós conseguimos uma frase quase igual, não muda nada, tá? Interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, respondeu que o reino de Deus
não viria com observações exteriores, né? É uma mudança de palavra, ou aparências, ou observações, né? Mas está muito parecido uma coisa com a outra. O que a gente gostaria de ressaltar aqui no original grego é que uma das palavras que foram usadas, que é a palavra para observações, e é a mesma palavra que foi aparências, né, exteriores, a mesma palavra foi usada para dizer a mesma coisa, aparências exteriores e observações. Ela é paratérisis. Paratérisis, que é uma palavra grega. Ela apareceu uma única vez no Evangelho todo, no livro Novo Testamento, na Bíblia, uma vez só. E foi justamente nessa passagem 17 e 20 de Lucas, né? Então essa palavra é uma palavra que não se repete, e é muito comum a gente ver as palavras se repetindo, né? É como se fossem lições que precisavam serem ditas mais uma vez, né? Mais uma vez, em outro contexto, né? Por um outro personagem. Só que essa não, ela foi usada uma única vez. Desconfio que tenha o seu valor por causa disso, por ser usado uma única vez, né? E é uma passagem muito interessante, porque você continuar lendo essa passagem de Lucas, você vai chegar em ensinamentos que Jesus traz ali para os apóstolos, que eu acredito que muitos ali ficaram meio boiando, assim, porque são muito profundos, né? Jesus era muito profundo, sintético, né? O espírito mais sintético que passou por aqui. Há 2000 anos ele trouxe uma mensagem morredora que até hoje nós discutimos alguns pontos delas, né? E outros são capitais, são pontos que não se discutem. Mas a mensagem cristã é uma mensagem que continua sendo vindo à tona. E é uma mensagem que ela caminha entre a civilização e o reino de Deus, que é exatamente o texto que a gente está avaliando hoje. Mas a continuação de Lucas 17 e 20 é assim. Vamos ler a frase toda e a gente vai pegando só os pontos principais. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, abre aspas, gente, Jesus dizendo, não vem o reino de Deus com aparências exteriores, não vem com coisas externas, nem com observações exteriores, nem com discursos. Ei-lo aqui, ei-lo ali. Nós não conseguimos apontar para o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então o reino de Deus não vem, e nem nós vamos ao reino de Deus. O reino de Deus está aqui. Nossa, Daniel, aqui mas ele disse, ele foi direto, está dentro de vocês. Ele usa a palavra, uma que não tem tradução, que a gente já falou dela em vários estudos, que é eimi, né? Que é o eu sou, é o ego, né? É o Cristo redenção que a gente tem dentro de nós. Por isso que se diz, o Cristo vive em mim, né? O Cristo está em mim. Esse eimi é uma palavra que não tem tradução. Nós não temos como falar assim, Jesus disse exatamente isso. Não tem, tá? A maneira com que ele foi usada lá na Galileia há 2000 anos, não dá para ser usada hoje. A gente pode falar 1 hora sobre isso, mas definição nós não temos. Então a continuação, e continua, tá? Olha como é importante. Mais tarde, ele, Jesus, explicou aos discípulos, abre aspas de novo, virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem. Então virão dias em que desejareis, vocês desejarão, ver um só dia o Filho do Homem, e não o vereis. Como ocorreu nos dias de Noé, ocorrerá
Do mesmo modo, nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e matou a todos. Também, do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. Os homens festejavam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. No dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu. Naquele dia, que é o dia do homem, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para os tirar. Da mesma forma, quem estiver no campo, não tornes atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Passagem grande, né? Eu li devagarzinho para trazer os componentes que nós vamos usar aqui para o estudo de hoje, tá, gente? Se pegar 3 palavras de Jesus, dá uma vida de interpretação, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa muito rasa, que é o que a gente consegue, tá bom, gente? Filho do Homem é o dia do testemunho, tá? Quando ele fala assim, vocês pedirão que venha um dia só o Filho do Homem, e não o vereis. Isso é uma profecia. Nós nos sentimos preparados para as coisas de estar vivo aqui na Terra, né? Vivo entre os encarnados, é que nós desencarnaremos, todos nós. Né? Será que a gente está preparado para a desencarnação de uma pessoa muito querida? Né? Essa é uma questão que a gente precisa levantar. Isso acontece com todo mundo. Não acontece com alguns e acontece com outros. Todo mundo está nessa base, todo mundo está igualado dentro dessa base. Rico, pobre, né? Grande, pequeno, está todo mundo junto. Então, assim, o dia do testemunho, que é o Filho do Homem. Filho quer dizer assim, o que você gera como produto seu, né? Os filhos, eles saem das entranhas das mães, não é assim? Eles não saem do íntimo das mães, ele não é gerado no útero, né? No que está mais íntimo dentro das mães. Então, o Filho do Homem é uma expressão idiomática usada por Jesus, tá? Para se referir ao momento de testemunho. Testemunho é aquilo que a gente dá, né? É aquilo que a gente carreou para a vida, são as nossas construções. Então, no dia do Filho do Homem, no dia que a gente for colocar à prova tudo que a gente aprende, tudo que a gente aprendeu, nós não o veremos. Não veremos quem? O reino de Deus. Nós não estamos falando do reino de Deus? Sim, mas Daniel, não o veremos. Não, porque haverão aflições, né? É uma profecia de Jesus. As aflições, né, são naturais à condição humana. Ele mesmo já não disse lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos? Ele não está dizendo assim que a aflição, ela pode ser que aconteça. A aflição, ou a tristeza, pode ser que ocorra. Não, ele diz que vai acontecer. E bem-aventurados os aflitos. Que bom que está acontecendo com você. Por quê? Porque as aflições vão te fazer melhor. Então, o seu testemunho será um testemunho mais poderoso para com você mesmo, tá, gente? Não é um testemunho para o próximo. Eu não estou apontando, ele não está apontando que o seu testemunho é importante porque está exterior, né? É a questão do estudo de hoje. O que é íntimo e o que é exterior. Não está apontando para o que está fora, está apontando para você mesmo. Então é muito rica essa passagem. Então,
esse filho do homem, a sua testemunha, você não a verá. Por quê? Porque são os momentos de engrandecimento do Espírito que nos fazem melhores. Muitas coisas que a gente julga serem mal na vida, né? Os males que a gente julga, os males terrenos, se você for avaliar, são coisas que aconteceram e foram positivas ao correr do tempo, né? Por exemplo, eu trabalhava num determinado lugar, ganhava minha vida com suor, estava difícil, eu reclamava, mas ia vivendo, né? Aí um dia piorou de vez. Por quê? Porque o patrão ou a pessoa que te ajudava mandou você embora. Falou, não vem mais aqui e tal, acabou, fechou, ou a empresa quebrou, qualquer coisa assim. Certo? Como é que foi o dia seguinte? Extremamente aflitivo, não é? Não é assim? Alguém já perdeu o emprego? É assim. Extremamente aflitivo. Acontece que é um processo, né? Um processo humano de ir se adaptando e vendo as melhores situações, coisas que você não via anteriormente. Então você passa a conviver com você mesmo, né? Com situações renovadas. E aí você vê o tanto que você é forte. E aí você passa a buscar coisas melhores. E algum tempo depois você fala assim, puxa vida, Jesus é bom mesmo, né? Ele me deu um emprego melhor, ele me mandou embora daquele lá e hoje eu tenho um melhor. Mas não foi Jesus que te deu, foi você mesmo. Você teve esse ímpeto de se mover à frente, né? Você se preparou melhor para o dia do Filho do Homem, que é o dia do testemunho. Entenderam? É um conflito que a gente tem, a humanidade tem, com o que é íntimo e o que é exterior. Amigos, bastam vocês verem a rede social hoje. Na rede social, eu me incluo nisso, tá? Tá todo mundo junto nessa mesma história. A gente fica querendo mostrar a comida que a gente está comendo, o lugar que a gente está frequentando, as pessoas que estão junto conosco, né? A alegria estampada no rosto. Ninguém faz uma live chorando, faz? Não. Ninguém mostra um lugar no Instagram ou no Facebook que acha que é horrível. Nossa, eu vim aqui, não vejo a hora de ir embora. Você não faz uma fotinho e posta lá, faz? Não faz. Você só faz quando você está achando o máximo. Ah, Daniel, mas isso é uma coisa muito óbvia, né? Então, mas se eu faço isso, é porque eu estou querendo mostrar alguma coisa para alguém. Ou estou querendo dizer para o outro que aqui é bom, ó, aqui é bom, vem também. Não tô julgando o mérito, todo mundo faz, eu faço também. Mas esse é um engodo, a gente precisa entender. Nós estamos passando por um momento crítico na humanidade. O nosso íntimo, nosso ego, nosso eime está precisando se nutrir de coisas mais concretas, mais punjantes e morredoras. Por quê? Porque a gente está nutrindo a nossa alma, o nosso íntimo, nós estamos usando como alimento coisas frugais demais, né? Coisas que não vão parar em pé com o tempo. Por exemplo, a beleza física, não é? A beleza física, ela vai se diminuindo com o tempo, o que é natural. Nós não temos mais a pele, né? O tônus muscular, né? A saúde de quando éramos adolescentes, jovens, espíritos jovens ainda ali na 20 e poucos anos, não temos mais, isso é natural, né? Os olhos já nos traem, a gente não consegue ler mais nada sem o óculos. Então, assim, a natureza nos mostra que a vida ela caminha para isso, né? E quando a gente vai se preparando para o dia do Filho do Homem, que é o dia do testemunho, a gente se prepara para isso, a gente consegue chegar nesse dia e ter menos aflições, né? Ter menos medos para lidar. A gente vai estar um pouco mais preparado. Quando a gente consegue encher o nosso armazém, né, íntimo
com coisas mais vibrantes, mais duradouras, amizades mais coloridas, né? Amores que se distribuem pela vida, é isso? Entendimentos de vários assuntos, leituras edificantes, passeios. É muito bom passear, gente. Tem que ir mesmo. Tem que encher o íntimo da gente de coisas boas, positivas. Agradeça a natureza, ela está aqui para a gente trabalhar em sinergia com ela, né? A natureza não existe na Terra para que a gente se aproveite dela. A gente tem que viver conjuntamente com ela, né? Essa é a postura do bom cristão. Então, tudo isso aí está dentro desse Filho do Homem. Continuaríamos falando sobre o Filho do Homem, que é o dia do testemunho, durante muito tempo, mas aqui não temos esse tempo. Então nós temos que explicar o resto do texto. Jesus fala de Noé, né? E lá na frente ele fala de Ló. Os dois, Noé e Ló, são nomes próprios. Noé é o da arca, ele mesmo, né? Vocês lembram da história de Noé? O que aconteceu? Tinha um dilúvio, Deus mandaria um dilúvio, porque a humanidade estava perdida. Não era assim? Eram os filhos, né? Não filhos diretos, mas a hereditariedade de um dos filhos de Adão e Eva, que era Caim. Caim matou Abel, né? Que tem toda uma simbologia dentro disso, né? Então eram os filhos de Caim, né? A hereditariedade de Caim. Então a terra estava perdida. Isso é simbólico, tá, amigos? Muito, muito, muito simbólico. Talvez Caim nunca existiu quanto pessoa, não foi um espírito, tá? Mas então, aí Deus manda um dilúvio, né? A água também tem um componente metafórico muito importante aqui nessa história. Mas, para a gente não se alongar muito, Noé coloca então um casal dos animais dentro, orientação divina, né? No primeiro andar da arca de Noé, da arca que ele construiu, né? Lá no primeiro andar. No andar do meio, que é o segundo, ele e a família, né? Os filhos, as noras, os genros, eu não lembro quantos, acho que eram 3, né? Eles ali, quer dizer, representantes da humanidade, que não eram os representantes da hereditariedade de Caim, era de Sete, que é o terceiro filho de Adão e Eva. Então nós temos a humanidade que ainda sobrevivia com as coisas que eram divinas, né? Noé falava com Deus, metaforicamente. E nós tínhamos um terceiro andar, que eles não iam nesse terceiro andar. Vocês lembram disso? Tinha uma escotilhinha ali, eles não iam para o terceiro, não dava para a humanidade chegar no terceiro andar. Então, quando Noé queria saber se já tinha acabado o dilúvio, se já estavam baixando as águas do dilúvio, ele soltava uma pombinha, né? Essa pombinha ia e voltava. Se ela voltasse com o pé sujo de barro, quer dizer que a água estava baixando. Isso é tudo metafórico. Mas por que Jesus usou isso aí então? Jesus usou isso aí para dizer que nós temos em nós 3 andares psicológicos. Isso está descrito na obra No Mundo Maior, que é um livro do André Luiz, em parceria com o Chico Xavier, e ele fala da casa mental. Olha como Jesus era profundo. Com uma história do Antigo Testamento, livro Gênesis, ele conta pra gente, usando o personagem Noé, a casa mental. Então nós temos 3 andares em nós, na nossa mente. E a mente não está na cabeça, tá, gente? A mente é todo o corpo. Tá? A mente é algo que não tem jeito de definir. Mas nós temos 3 partes, segundo Jesus. Uma, onde vivem as nossas aquisições animalescas, né? Os animais não estavam no primeiro andar, é o primitivismo, são aquelas atitudes que a gente traz no automatismo. Por exemplo, deglutir um alimento, né? A gente coloca um alimento na boca e mastiga. Você faz isso automaticamente. Ninguém pensa assim, vou colocar uma colher de arroz na boca e vou mastigar bem, né? A gente não pensa isso. A gente simplesmente mastiga, né? A própria respiração. A gente não respira pensando assim, agora eu vou respirar.
Agora eu vou respirar de novo. Aí eu preciso continuar respirando, senão eu morro. Não, a gente não pensa isso. A respiração, ela foi incorporada no ser. Tá? Já há muitas cadeias evolutivas, né? Isso vem lá desde do primeiro animal que começou a usar os pulmões, né? Começou a usar os rudimentos dos pulmões para que obtesse o oxigênio através da respiração. Então, isso tudo é automatizado, né? Por isso que se diz que dentro do nosso cérebro físico, nós temos 3 cérebros. O primitivo ou reptiliano. Reptiliano em sinal à animalidade mesmo. Isso aí é na base do córtex, tá? Ele está bem perto aqui da medula óssea. A medula ela corre por toda a extensão da espinha dorsal, né? Então nós temos ali o cérebro reptiliano. Esse cérebro ele tem ligação com a nossa parte da mente, onde estão os animais da Arca de Noé, né? Cada um dos elos da animalidade estão unidos em nós, os humanos. Todos eles. Basta que a gente autorize a utilização desse sentimento, desse automatismo, nas coisas que fazem sentido, né? Que é a respiração, deglutição e todas as outras coisas que existe pra gente. Então, essa é a utilização do automatismo, tá bom? E nós temos o segundo andar, onde ficou Noé e sua família. Esse é o segundo andar de André Luiz no Mundo Maior, e que Jesus está falando aqui da família de Noé, onde vivem as cognições humanas, né? As cognições dos sentidos, que é visão, olfato, audição, paladar e tato. São os sentidos que a gente usa no dia comum, né? Eles guardam relação com o nosso córtex motor, que é a parte do cérebro do hoje, né? Do presente, ligado às coisas do aqui e do agora. Nós já vivemos muito e viveremos muito ainda, mas nós temos um ponto que a gente está projetando o futuro e aproveitando as coisas do passado. As coisas do passado chegaram para a gente, são aquisições, são oportunidades que a gente vai colocar em prática agora para projetar um futuro melhor. Esse é o pensamento da família de Noé, porque eles vinham da hereditariedade de Sete, né? Um filho de Adão e Eva que simbolizava o retorno de Abel, que tinha sido morto por Caim. Gente, olha como Jesus é profundo. Não sou eu que estou inventando isso. Então, o segundo andar é o hoje, né? É como nós nos relacionamos com as coisas do hoje. E o terceiro andar de Noé? Noé não ia lá ainda, né? Ele só mandava uma pombinha, não chegava no convés, né? Na parte alta do convés, não tinha. O terceiro andar era o futuro, né? Faltava cognição para a gente entender que o futuro era uma ligação com o divino, era uma ligação com o que a gente tem de mais bonito, né? Que eram os sentidos sendo transformados em sentimento. Né? Sentidos são os físicos, né? A gente, os utilizando bem, a gente parte para o andar superior, que é o andar onde regemos o nosso futuro com Deus, a nossa bondade, o nosso amor, né? A fraternidade plena, a solidariedade plena. E são coisas no porvir, né, gente? Nós temos essa dificuldade. Mas no dia do testemunho, segundo Jesus, eu não vou entrar em Ló, tá, gente? O Ló vai ficar para um outro dia. Como Jesus diz, nesse dia do Filho do Homem, que é o dia do testemunho, que é o dia da aflição, se a gente estiver no terraço, né? Se a gente já estiver nesse terceiro andar, transformando os sentidos em sentimentos,
não volte para trás. Não use de novo os sentidos de uma forma mundana, que é a civilização, é o estudo de hoje, e não desça para o primeiro andar, onde estão ali as nossas animalidades, importantes para os nossos automatismos, mas totalmente prejudiciais para as nossas atitudes, embotadas ainda em orgulho e egoísmo. O que isso quer dizer, Daniel? Às vezes nós nos comportamos como répteis, como feras, perdendo a paciência, nos tornando agressivos, violentos. A gente desce para o terceiro andar, para o primeiro andar, para o porão da arca. Jesus está dizendo isso tudo aqui. Está dizendo isso tudo aqui. Isso está também na obra do André Luiz. Então, assim, quando a gente estiver no dia do testemunho, na parte alta da casa, não desça. Não desça. Utilize os seus sentidos para engrandecer os sentimentos. Utilize os seus braços para abraçar as pessoas amigas. Utilize os seus olhos para ver as coisas boas que as pessoas... Utilize os seus ouvidos para ouvir o sussurro do vento, para ouvir a bondade de Deus no cantar de um... Voltamos. Então, não use no dia do testemunho a sua condição, aquilo que você já granjeou para você, a sua subida para algo superior. Não desça de novo, não use os seus sentidos de uma forma grotesca. Utilize os seus sentidos para que você seja uma pessoa melhor. Você seja uma pessoa melhor. Não para que você tente transformar o outro, o próximo. Isso não acontece. Ninguém transforma ninguém, meus amigos. A não ser o exemplo. O exemplo, sim. Sejamos o bom exemplo. Então, Jesus caminha entre civilização, que é questão material, né? E a questão divina, ou o dia do testemunho, né? Que é a questão do ser no porvir. Então, pensemos nisso. Essa é uma reflexão importante para hoje. Tá? Eu não vou entrar no personagem Ló, porque é muito parecido com Noé, né? A intenção de Jesus foi a mesma, foi trazer dois exemplos, falar de um assunto muito parecido, e aí a gente ia se alongar demais e não é a nossa ideia do estudo, tá? O estudo é Ceifa de Luz, capítulo 36, Civilização e Reino de Deus. O reino de Deus, ele não vem com o exterior, né? Ele não vem com as coisas mundanas. O reino de Deus, ele está dentro de você. Lembraram disso? É a continuação, é a passagem que Jesus está dizendo. O reino de Deus, ele está em você. A gente precisa deixar que ele se aflore, tá? Então, diz Emmanuel, a Terra de hoje reúne povos de vanguarda na esfera da inteligência. Então, nós temos inteligência para todo lado. Cidades enormes são usadas à feição de ninhos gigantescos de cimento e aço, por agrupamentos de milhões de pessoas. A energia elétrica assegura a circulação da força necessária à manutenção do trabalho e do conforto doméstico. A ciência garante a higiene. Olha só, gente. O automóvel ganha tempo e encurta distâncias. A imprensa e a rádio-televisão interligam milhares de criaturas num só instante, na mesma faixa de pensamento. Então a gente assiste o mesmo programa na TV, todo mundo vendo, e está pensando a mesma coisa. A escola abrilhanta o cérebro, assim? A técnica orienta a indústria. Os intuitos sociais patrocinam os assuntos de previdência e segurança. O comércio, sabiamente dirigido, atende ao consumo com precisão. Entretanto, estaremos diante de civilização impecável? Então, assim, olha a pergunta que o Emmanuel faz. Entretanto, o entretanto do Emmanuel é um problema.
Entretanto, nós estaremos diante de uma civilização impecável? É essa a civilização do futuro? É a pergunta que ele está fazendo. Daqui a alguns anos, basta toda essa modernidade, basta toda essa civilização do jeito que ela é hoje para os projetos de Deus? Isso basta. À frente desses empórios resplandecentes de cultura e progresso material, recordemos a palavra dos instrutores de Allan Kardec nas bases da codificação do Espiritismo. Então, ele vai lá no Livro dos Espíritos, questão 793. Ele cita aqui a questão, entre aspas. Por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Como é que a gente pode definir uma civilização completa? Completa. Reconheça-la-eis pelo desenvolvimento moral. Então não tem nada a ver, segundo os espíritos respondendo, não tem nada a ver com tudo que a gente valoriza na Terra. Credes que estáis muito adiantados. Então vocês acreditam que estão super adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Por que vos alojais e vestis melhor do que os selvagens? Então, porque vocês moram e se vestem melhor do que os que te precederam. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-se civilizados, senão porque de vossa sociedade houverdes banido os vícios que as desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Meu Deus! Gente, isso está na Codificação Espírita, 1857 a publicação. Na verdade, não sei se foi em 1857, porque o Livro dos Espíritos ele saiu, na primeira edição dele, ele saiu com metade das questões que ele tem hoje, né? Foi só na segunda edição que Allan Kardec colocou todas elas. E essa aqui, a questão é 793, então talvez elas não estavam, não sei, tá? Tô falando coisa de mim. Mas... Então, a primeira fase da civilização é isso que a gente chama de modernidade. Isso aí não serve para nada, segundo os espíritos. Então, Emmanuel finaliza assim: espíritas e irmãos, rememoremos a advertência do Cristo, quando nos afirma que o reino de Deus não vem até nós com aparências exteriores. Para edificá-lo, não nos esqueçamos de que a doutrina espírita é luz em nossas mãos. Reflitamos nisso. Então, no dia do testemunho, no dia do Filho do Homem, né, nós seremos testados por nós mesmos, porque nós somos os próprios juízes. Nós seremos testados o quanto nós caminhamos no quesito moral. Porque o reino de Deus ele não vem com aparências exteriores. Isso está dito. Não adianta eu me ajoelhar, não adianta eu rezar quantos terços eu quiser, se eu não buscar uma melhoria moral. O que é a melhoria moral? Ser mais fraterno, mais humano, mais solidário, mais bondoso, menos egoísta, menos vaidoso, valorizar as coisas do espírito, principalmente, que são os sentimentos e menos os sentidos. A receita está aí. A gente aproveita ou não? Se não aproveitarmos, o dia do testemunho, que é o Filho do Homem, né, no dia que chegar esse dia, nós estaremos desprovidos de roupa. Né? Tá bom, meus amigos?
Desculpem as palavras, se às vezes elas ficam assim difíceis, né, da gente ler, explicar, são complexos, né? Os pensamentos são muito complexos, porque não é muito simples, né? A mensagem é uma mensagem imorredora, então não é uma mensagem que pode ser usada ou propagada em palavras chulas, né? Os espíritos superiores têm uma condição diferente da gente, eles falam diferente. Então, a gente tem que alcançar, não é? Eles não vão se rebaixar. Tá bom, amigos? Fiquem com Deus. Bom domingo para todo mundo. Nos vemos aí na sequência. Beijos.